Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cisa, eu quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato para a gente. Na capa de metsu.com temos várias informações muito interessantes para sua leitura, uma delas que eu coloquei em destaque é por que o alfabeto grego não será mais usado para dar nome a tempestades. Descubra a razão. Além disso, imagens impressionantes de um raio que atingiu o avião, e você pode conferir um vídeo aí mostrando exatamente o momento em que isso aconteceu e a explicação de como é que ficou todo esse quadro. Além disso, você encontra mapas, gráficos, monitoramento de raios, estações meteorológicas, tudo à sua disposição. Teve algum prejuízo em razão de alguma condição meteorológica, seja seca, seja temporal, vento, chuva, inundação, a Metsu pode te ajudar. Entre em metsu.com/laudos, preencha o formulário, coloque todos os detalhes do que aconteceu e aguarde aí que a gente vai dar retorno e te auxiliar nesse processo. Além disso, eu te convido também para ser assinante da Metsu e ter acesso aí às nossas ferramentas que podem te auxiliar também na tomada de decisão. Bom, vamos ao mapa então dessa semana, vamos falar de uma semana que marca o início do outono no hemisfério sul, começou oficialmente no sábado, às 6 horas e 38 minutos. Então, estes primeiros dias, essas primeiras semanas, tem como característica aqui no sul do Brasil a grande oscilação térmica, e assim é que será esta semana. Previsão de uma segunda-feira que começa com marcas abaixo dos 20 graus em grande parte do território gaúcho, altos da serra com 12 a 14 graus, região dos Aparados, campos de cima da serra. E em termos de chuva, vai ser uma semana até que eu posso dizer úmida, porque quase todos os dias tem chuva em alguma parte do sul do Brasil. Não vai ser uma semana chuvosa, mas as pancadas de chuva devem ocorrer de forma recorrente aí ao longo desta semana. Perspectiva de volumes, somando de segunda até a sexta-feira, o que se espera? Maiores acumulados na metade oeste e sul do Rio Grande do Sul, entre 50 e 80 milímetros, trechos dos vales e também da serra. Parte central aqui de Santa Catarina, litoral do Paraná. Metade norte do Paraná chove pouco nesta semana, mas até não se descarta algum temporal bem isolado que pode até surpreender, uma situação isolada. Meio oeste de Santa Catarina, volumes na faixa de 20 a 30 milímetros. Aqui esse miolo aqui da Costa Doce também com 20 a 30 milímetros. Médio, Alto Uruguai, 20 a 30 milímetros. Grande Porto Alegre fica na faixa de 20 a 40 milímetros. O grosso da chuva fica concentrado na metade oeste e sul do estado, pega os departamentos mais ao norte do Uruguai, também chove forte em pontos do norte da Argentina e sul do Paraguai ao longo desta semana. Falando de temperatura, o começo da semana é marcado por um padrão mais ameno, porque vai ter predomínio de vento sul-sudeste na segunda e na terça-feira. Então, como eu falei, marcas abaixo dos 20 graus pela manhã, às tardes com gradativo aquecimento. A gente tem um pouco de temperatura mais alta aqui no noroeste, mas em geral um começo de outono ameno, especialmente no turno das manhãs, e com o vento sul-sudeste, acaba atenuando a sensação de aquecimento das tardes, com máximos de 27, 28 graus em boa parte da região, chegando aos 30 graus, especialmente no interior. Depois esse padrão muda de quinta para sexta, porque a gente vai ter um jato de baixos níveis configurado, trazendo aqui essa corrente de vento nos baixos níveis da atmosfera, a mais ou menos 1.500 metros de altitude, transportando esse ar mais quente para o Rio Grande do Sul. A temperatura já sobe mais na tarde de quinta e sexta-feira. Aliás, sexta-feira a temperatura dá um salto com marcas bem altas de temperatura pelo Rio Grande do Sul. Quinta-feira já vamos perceber essa mudança no padrão atmosférico, no padrão de temperatura, com temperatura mais alta aí pelo Rio Grande do Sul. Aqui está a anomalia de temperatura nos baixos níveis da atmosfera. Em razão dessa corrente de vento, a temperatura fica acima da média na quinta e sexta-feira. E aqui o padrão de temperatura, que é a previsão para a quinta-feira, a previsão de marcas de 36 graus aqui no noroeste, grande parte das regiões entre 33 e 35 graus. O que se espera? Nesta segunda-feira volta a chover da tarde para a noite, podem ocorrer temporais na metade norte do Rio Grande do Sul. Na terça-feira, muitas nuvens, o sol aparece, mas também teremos pancadas isoladas de chuva, afetando os 3 estados do sul do Brasil. Na quarta-feira, o tempo fica um pouco mais aberto, começa a já ter um aquecimento maior à tarde, e na quinta e na sexta-feira, previsão aí da quinta-feira em grande parte ter sol, previsão de tempo firme. Na sexta-feira já tem uma nova frente fria se aproximando, em algumas áreas já volta a chover com risco de alguns temporais isolados. Então, praticamente todos os dias em alguma parte do sul do Brasil tem instabilidade. Em geral, não se prevê um volume
alto de precipitação generalizado, nós vamos ter pancadas de chuva de curta duração, ainda lembrando as características de verão, o que é normal neste começo de outono. Mais informações e alertas de curto prazo você acompanha nas redes sociais da Metsul Meteorologia, em metsul.com, e eu vou trazer mais informações também aqui no canal para você. Até lá!